Zás! A lâmina já roçava a minha garganta quando percebi que não tinha medo dela. Essa é a coisa estranha sobre o momento que esperaste a vida inteira para ser testado. Não sentes medo. Sentes uma espécie de cálculo. O braço do rei Dmitri não tremeu. O meu também não. E isso pareceu incomodá-lo mais do que qualquer coisa que eu tinha dito naquela noite. Atrás dele. Nos dias em que não devia sair, Halvar sentava-se com as mãos apoiadas nos braços do seu trono, os nós dos dedos brancos, e não se movia, porque eu o tinha feito prometer que não o faria. Em algum lugar acima do círculo, um lobo que já não era totalmente lobo, soltou um som que eu nunca o tinha ouvido fazer antes. Eu ainda não sabia se venceria, só sabia que se perdesse, perderia de pé. Corta a lâmina aí. Deixa-me contar como cheguei àquele círculo. Começou 3 semanas antes de tudo isto. Numa manhã em que fui trocada como um tecido de boa qualidade por um homem a quem ainda não tinha aprendido a temer. Tinha 22 anos, era aprendiz de curandeira das aldeias ribeirinhas, e o tratado que pôs fim a 40 anos de matança nas fronteiras entre o meu povo e os territórios de ferro tinha o meu nome escrito na sua última cláusula, com tinta que ainda não estava seca quando me contaram. Uma noiva humana para provar que os lobos podiam manter a paz com algo suave. Eu não o escolhi. Escolhi, em vez disso, o que seria uma vez que chegasse. E isso fez toda a diferença em todas as versões desta história desde então. Reparei na fortaleza antes de o reparar a ele. Pedra cinzenta a ficar preta com chuva velha, fumo sobre o muro como um suspiro contido. Depois reparei no homem no topo das escadas e entendi de imediato por que é que 40 anos de matança tinham precisado de um rei deste tamanho para acabar. Halvar usava a sua autoridade como outros homens usavam casacos que tinham esquecido que estavam a usar. Todo o pátio se reorganizou à volta de onde ele estava, sem que ele parecesse notá-lo. Olhou para mim como um homem olha para um documento que já decidiu ser uma formalidade. É esta, disse ele a ninguém, e foi a primeira vez na minha vida que uma frase me fez sentir mais pequena e mais furiosa ao mesmo tempo. O seu lobo não concordava com ele. Vi-o antes dele. Algo se moveu por detrás dos seus olhos, um peso animal a avançar, e por exatamente meio segundo, o rei dos territórios de ferro pareceu um homem que tinha sido atingido num lugar que não conseguia nomear. Depois desapareceu e ele já estava a dar ordem sobre as minhas malas e decidi que tinha imaginado. Não tinha imaginado. Passaria 3 semanas a aprender isso. O salão naquela noite era longo e ruidoso e inteiramente desinteressado em mim, o que me agradou. Deram-me um lugar muito abaixo da linha do sal, ao lado de um curandeiro chamado Godwin, que cheirava a arruda seca e não se preocupou em fingir que a minha presença não era nada mais do que teatro político. Não me importei. Nunca precisei de ser querida por uma sala para sobreviver nela. O que me importava era o lobo. O segundo de Halvar, um homem corpulento e calado chamado Edric, disse-me mais tarde que o lobo de um rei não simplesmente nota uma alma gêmea. Compromete-se de uma vez, como a água se compromete a cair. O de Halvar tinha se comprometido no momento em que desci daquela carroça, e o próprio Halvar tinha passado 3 semanas a recusar-se a ouvir uma palavra do que ele dizia. Descobri isso da maneira difícil na biblioteca, 9 dias depois de chegar. Tinha ido procurar qualquer coisa sobre o cultivo do acônito. Os textos de Godwin eram mais velhos que o tratado, e metade deles estavam podres a ponto de serem ilegíveis, e encontrei, em vez disso, uma sala mais quente do que qualquer outra naquela casa de pedra, e Halvar sozinho, a ler à luz de uma lareira que claramente tinha sido acesa para um só. Ele olhou para cima, não parecia contente. "Não devias estar aqui", disse ele, e no entanto não me movi. A sua mandíbula mexeu-se uma vez antes de encontrar o resto. "Esta ala é minha, assim como toda a fortaleza, pelo que entendi, e no entanto tenho que dormir em algum lugar aqui dentro." Peguei no livro mais próximo da minha mão, mais para ter algo para fazer com os meus olhos. Poderia simplesmente dizer-me onde estão os bons textos sobre toxicidade vegetal, e eu incomodaria a tua ala consideravelmente menos. Algo atravessou o seu rosto que mais tarde aprenderia a reconhecer como diversão a lutar uma guerra que geralmente perdia.
Ele não sorriu, mas disse-me, e era a prateleira correta. E essa foi a primeira vez que entendi que ser subestimada por este homem seria um projeto longo e complicado. Eu ainda não conhecia a sua ferida. Só sabia que um rei que dirigia um reino com autoridade total e inabalável ficava estranho e cauteloso no momento em que eu entrava numa sala com ele, como se alguma parte dele estivesse a preparar-se para um tempo que só ele conseguia sentir a chegar. Testei essa teoria mais de uma vez nos dias que se seguiram, principalmente porque nunca consegui deixar um puzzle em paz, uma vez que lhe reparei nas arestas. Acostumei-me a ler na sua biblioteca à mesma hora todas as noites, não por convite, simplesmente por recusar ser informada de que estava fechada para mim. Ele tolerou isso como um homem tolera uma corrente de ar que decidiu não mencionar. 2 vezes ele saiu antes de eu chegar. Uma vez ele ficou e leu em frente de mim durante quase 1 hora sem que nenhum de nós dissesse uma palavra, e descobri que não me importava nada com o silêncio, o que me perturbou consideravelmente mais do que se ele tivesse sido companhia insuportável. A corte notou antes de mim, da maneira como as cortes notam tudo, de lado, a beber vinho, em tons feitos para serem ouvidos. Foi na festa de outono, 12 dias depois, que o notar se tornou um problema. Eu tinha ficado quieta à beira do salão, a observar a dança, quando o vinho me atingiu de forma errada, uma onda dura e fria pelo meu peito que me fez cair meio num banco antes de me recompor. Godwin estava lá num instante, a pressionar 2 dedos no meu pulso, e Halvar estava lá mais rápido que isso, perto o suficiente para que eu sentisse o calor a vir dele antes de sentir a sua mão não tocar bem no meu ombro. Ela é apenas humana, disse ele a Godwin, não a mim, como se eu me tivesse tornado mobiliário no momento em que balancei. Ela não foi criada para este frio. Ela nem consegue aguentar uma festa de outono. Já me chamaram muitas coisas. Fraca nunca tinha sido uma delas. E descobri, sentada naquele banco com o meu pulso ainda irregular, que tencionava corrigir o registro. Eu consigo aguentar, disse eu, e levantei-me. E a sala ficou em silêncio da maneira particular como uma sala fica em silêncio quando decidiu desfrutar da humilhação de alguém. Eu simplesmente escolhi não o fazer por um momento, por cortesia ao chão. A boca de Godwin fez algo complicado. Halvar não se moveu nada, mas eu vi o exato instante em que o seu lobo discordou dele novamente. Um lampejo por detrás dos seus olhos, como uma porta a abrir-se para uma sala onde ele se recusava a entrar. As notícias viajam rápido num salão de pedra com tempo demais. De manhã, metade da corte acreditava que o seu rei tinha casado com uma mulher que desmaiava em festas, e um homem naquela corte ficou encantado ao ouvir isso. O rei Dmitri dos Lobos de Venco chegou 4 dias depois sob uma bandeira de falsa cortesia, ostensivamente para discutir direitos de grãos nas fronteiras. Ele era magro onde Halvar era corpulento e sorria com todo o rosto de uma maneira que te dizia imediatamente para não confiares em nenhuma parte dele. A famosa noiva, disse ele sobre a taça de boas-vindas, olhando para mim como um homem olha para um cavalo que suspeita que lhe foi vendido como manco. Confesso que esperava alguém mais durável. Ouvi dizer que caíste como uma árvore derrubada na festa do teu próprio marido. Ouvi dizer que a disputa de grãos na fronteira custou ao teu bando 3 celeiros este ano. É verdade, disse eu. Por isso, suponho que ambos estamos a entrar com reputações que correm mais rápido que a verdade. O seu sorriso não vacilou, o que me disse mais do que se tivesse vacilado naquela noite. O meu vinho tinha um sabor amargo por baixo da doçura, uma nota escura que o treino de Godwin me ensinara a desconfiar por instinto puro. Coloquei a taça antes de beber o segundo gole. E quando Godwin confirmou o que a minha própria língua já me tinha dito, um veneno de ação lenta, do tipo que me teria derrubado durante a noite, parecendo nada mais do que o coração fraco de uma mulher fraca. Dmitri já tinha saído do salão, inabalado, sorrindo para todos os que passavam. Ele quase me tinha matado para provar uma história que nem sequer era verdadeira. E se tivesse tido sucesso, teria parecido exatamente o que tinha dito a toda a corte que esperassem. O rosto de Halvar, quando Godwin lhe contou, foi o mais imóvel que alguma vez o tinha visto.
Não era um silêncio calmo. Era o silêncio de um homem a manter-se muito cuidadosamente em cima de algo enorme. Ele não a tocará de novo, disse Halvar, numa voz que eu nunca o tinha ouvido usar antes, baixo o suficiente para que eu a sentisse mais do que a ouvisse. Não lhe disse então que eu mesma já tinha decidido o mesmo por mim mesma, em meu próprio nome. Algo naquela casa não batia certo, e levei mais alguns dias, sentada sozinha naquela mesma biblioteca quente, à espera de nada, inquieta de uma forma que não examinei muito de perto, para o descobrir. Não procurava as suas cartas. Procurava um livro sobre antídotos. Mas a gaveta de baixo prendeu-se, e quando finalmente cedeu, cedeu de uma vez, e o que caiu não foi um livro. Foi um diário escrito por ele próprio, datado da semana em que cheguei. Cada refeição que eu tinha comido, testada e anotada. Cada rotação de guarda perto da minha porta duplicada sem o meu conhecimento. Uma carta não assinada para um curandeiro a 3 territórios de distância, a perguntar sobre os sintomas exatamente do veneno que quase me tinha levado, escrita 6 dias antes de Dmitri pôr os pés naquele salão, porque Halvar o tinha suspeitado desde a primeira insulto e estivera silenciosamente a construir um muro à minha volta o tempo todo em que me chamava fraca demais para aguentar uma festa. Ele não me tinha desconsiderado. Ele tinha estado aterrorizado, na única linguagem que o seu orgulho lhe permitia falar, e cada precaução cuidadosa, desajeitada, hiper-preparada naquela gaveta, era o som de um rei a tentar proteger uma mulher que ele ainda não tinha admitido, que não conseguiria sobreviver a perder. Sentei-me naquele chão de biblioteca por muito tempo com a sua caligrafia no meu colo, e algo em mim que estivera cuidadoso por 3 semanas simplesmente deixou de estar cuidadoso. Se queres saber se entrei mesmo naquele círculo com Dmitri, e se o lobo de Halvar fez o que penso que fez em frente de toda a sua corte, fica comigo até ao fim. Segue em frente para não perderes o fio do que acontece a um homem como esse, quando uma mulher que ele subestimou deixa de o permitir. Encontrei Halvar no grande salão na manhã seguinte, e pela primeira vez desde que cheguei, não comecei com sagacidade. Tens estado a proteger-me desde que cheguei aqui, disse eu, e a chamar-me frágil o tempo todo em que o fizeste. Ele não o negou. Isso, mais do que qualquer coisa, disse-me o quanto o terreno já tinha mudado debaixo dele. Era mais fácil, disse ele, acreditar que eras frágil. Se fosses frágil, não tinha de explicar por que é que perder-te me colocaria no chão do meu próprio salão. Eu não sou frágil. Sou consciente, disse eu, e algo na sua voz tinha ficado mais áspero, mais curto, um homem a falar para além do limite da sua própria compostura. Eu tenho sido consciente desde a biblioteca. Simplesmente tenho sido uma covarde por o dizer. Eu não esperava a palavra covarde da boca deste rei em particular, e não desperdicei a oportunidade. Então para de o ser. Diz à tua corte a verdade sobre o que quase me aconteceu e por quê. Ele olhou para mim por um longo momento. Se nomear Dmitri publicamente sem provas além da palavra de um médico, ele chamá-lo à histeria de noiva e desculpa de rei. E o tratado arderá antes que passe uma estação. Então precisarei de provas que ele não consiga descartar a rir. Essa foi a manhã em que toda a forma da coisa mudou para mim. Eu tinha acabado de ser cuidadosa da maneira como me deixara ser. Parei de hesitar nas minhas frases ao jantar. Parei de fingir que não notava quando a sua mão procurava o encosto da minha cadeira antes de se conter e a mover. Quando Godwin me avisou gentilmente que uma aprendiz de curandeira não vai procurar provas de assassinato de um rei-lobo, eu disse-lhe que não tinha viajado 3 semanas e sofrido uma tentativa de envenenamento para passar o resto da minha vida a ser cuidadosa no horário de outra pessoa. Dmitri regressou dentro de 2 semanas, desta vez com um escolta grande o suficiente para ser chamado de exército por qualquer um menos orgulhoso que Halvar. E uma exigência vestida de cortesia. Os antigos direitos permitiam a qualquer rei desafiar por uma noiva reclamada se o seu companheiro não conseguisse provar que tinha defendido adequadamente a sua reivindicação. E Halvar anunciou Dmitri ao salão completo, tinha deixado a sua esposa humana quase morrer envenenada sob seu próprio teto sem sequer uma acusação formal apresentada.
Um rei que não conseguia proteger a sua noiva pela lei antiga não tinha ganho o direito a tê-la. O círculo seria traçado em 3 dias. Combate pela antiga forma, não lâmina contra lâmina, mas um teste. Do tipo que testava a vontade do corpo de suportar em vez da sua força para atacar. O campeão de Halvar contra Dmitri para decidir quem tinha verdadeiramente falhado em proteger o que reclamava. Todos naquele salão assumiram que o campeão seria Halvar. Eu levantei-me antes que ele pudesse falar. Reclamei o círculo eu mesma. O salão ficou em silêncio do tipo particular que precede ou violência ou história. Não podes, disse Halvar. Hen, tu não és uma loba, não és pão para o teu frio. Já ouvi esse discurso, não desviei o olhar dele. Mas foi o meu vinho que foi envenenado, o meu corpo que Dmitri tentou tirar uma história. E sou eu quem passou 3 semanas a provar a este salão que consigo aguentar consideravelmente pior do que uma festa. Deixa-me aguentar isto. Algo moveu-se por detrás dos seus olhos que não era diversão desta vez, nem medo. Não exatamente. Parecia mais do que qualquer coisa um homem a ver a sua própria certeza sobre o mundo a reorganizar-se silenciosamente. O veneno de Dmitri tinha sido de ação lenta e específico, do tipo que um velho médico reconhece, do tipo que a família de Godwin estudara durante 3 gerações, porque as aldeias ribeirinhas tinham enterrado crianças suficientes com ele que cada aprendiz aprendia os seus sinais antes de aprender a ler. Eu tinha passado 9 dias naquela biblioteca, não só a ler as cartas de Halvar, mas tinha lido tudo o que Godwin possuía sobre os antigos testes dos direitos, e aprendi que o desafio que Dmitri invocara não era um combate de lâminas. Era um teste de resistência contra exatamente aquela família de venenos, administrado a ambos os combatentes ao mesmo tempo. O verdadeiro teste era quem conseguiria permanecer de pé enquanto o corpo do outro cedia. Dmitri tinha escolhido a forma do desafio ele próprio, certo de que um corpo humano, já quase morto por ele, cederia primeiro e mais rápido. Ele não sabia que eu tinha passado a minha juventude a construir uma tolerância a ele, um grão cuidadoso de cada vez, como os curandeiros do rio sempre fizeram, silenciosamente de geração em geração, exatamente para que nenhum veneno de rei pudesse decidir quem vivia nos nossos vales. Eu não contei isso a Halvar. Não contei a... Algumas coisas uma mulher guarda para si mesma até ao momento em que mais importam. Na manhã do círculo, toda a corte se reuniu no frio, a respiração a formar nuvens sobre o chão endurecido pelo gelo, e Dmitri sorriu-me do outro lado da linha traçada, como tinha sorrido na taça de boas-vindas, certo de um final que já tinha escrito na sua cabeça. Halvar estava de pé à beira do círculo, no seu traje de ferro formal, não na arena, perto o suficiente para que eu pudesse ouvir a sua respiração. Ele tinha jurado para mim na noite anterior, mão sobre a velha cicatriz no seu antebraço, que não cruzaria a linha, acontecesse o que acontecesse. Eu tinha o feito dizer 2 vezes. Edric traçou a fronteira ele próprio, um sulco cortado na terra congelada com o fio de uma lâmina velha, e leu o direito em voz alta, que chegava até a parede de trás, de que este teste pertencia à resistência, não à força, e que as antigas leis não reconheciam diferença entre o lobo que o derramava e a mulher que simplesmente se recusava a cair. Vi mais de um rosto de nobre mudar com essa leitura, como se ouvir a lei claramente dita tornasse real para eles pela primeira vez. A taça foi passada. Bebemos juntos pela antiga forma, no mesmo momento, do mesmo recipiente, para que ninguém pudesse mais tarde alegar jogada suja na distribuição. Senti o início quase de imediato, a onda fria, a mesma que me tinha derrubado na festa, só que desta vez eu sabia a sua forma, e não lutei contra ela como o pânico luta. Deixei atravessar-me, como eu tinha treinado meu corpo a deixar que atravessasse durante 6 anos, respirando para a dor em vez de para longe dela, enquanto do outro lado do círculo, o sorriso fácil de Dmitri começava muito lentamente a escorregar. Ele esperava que eu caísse no chão em minutos. Eu não caí no chão. Quando o sol subiu uma palma, os joelhos de Dmitri começaram a dobrar-se, e os meus não. E o cálculo que eu tinha feito ao entrar naquele círculo provou-se exatamente como eu o tinha construído para ser.
O seu sangue de lobo corria mais quente e mais rápido que o meu, o que significava que o veneno corria nele mais quente e mais rápido também, e o orgulho tinha o feito escolher um teste que punia exatamente o que ele nunca tinha precisado de construir: a paciência com a sua própria dor. Foi aí que entrou a lâmina. Não a escolha dele, mas a minha. A antiga forma permitia um desafiante, uma vez que o seu oponente tivesse visivelmente começado a falhar, acabar o teste com uma lâmina na garganta em vez de deixar o veneno terminar o trabalho. Uma cláusula de misericórdia disfarçada de formalidade que ninguém esperava que uma noiva humana invocasse corretamente. Caminhei até ele enquanto ele vacilava e coloquei a borda de uma lâmina emprestada sob o seu maxilar. E não treme. Chamaste-me fraca demais para aguentar, disse eu, baixo o suficiente para que apenas ele e a primeira fila me ouvissem. Estou de pé. Tu não. Esse foi o momento. A lâmina na sua garganta, as minhas mãos firmes, os seus joelhos a traí-lo em frente de todos os lobos que alguma vez tinham rido do rumor de uma noiva desmaiada. Em algum lugar atrás de mim, ouvi Halvar erguer-se do seu trono, não para me parar, porque ele tinha prometido que não o faria, e eu tinha o feito jurar pela sua coroa, mas porque alguma parte dele não conseguia ficar sentada durante o desenlace. Então aconteceu algo para o qual ninguém naquele círculo tinha uma história pronta. O lobo de Halvar avançou. Não uma mudança completa, nada que as antigas leis chamassem perigoso, mas aquele surto meio visível de algo antigo, a mover-se mesmo por baixo da pele composta de um rei, e atravessou o círculo congelado, para além dos guardas, para além do protocolo, e deitou-se. Aos meus pés, em frente de toda a corte de ferro, em frente da própria comitiva de Dmitri, o lobo que respondia ao homem mais poderoso daquele salão inclinou a cabeça para uma aprendiz de curandeira humana que acabara de ultrapassar o veneno de um rei, apenas com a força de vontade. Halvar ficou à beira do círculo com as mãos abertas ao lado do corpo, olhando para o seu próprio lobo no chão, em frente de mim. E pela primeira vez desde que o conheci, vi o orgulhoso rei dos territórios de ferro ficar completamente sem compostura para gastar. Levanta-te, disse eu ao lobo gentilmente, e ele levantou-se, e de alguma forma isso desfez a corte mais a fundo do que o duelo. Dmitri foi despojado da sua reivindicação naquele mesmo instante. O seu envenenamento de uma noiva reclamada agora impossível de disfarçar como histeria em frente de 200 testemunhas que o tinham visto falhar o seu próprio teste. Ele deixou os territórios de ferro naquela noite com um escolta consideravelmente menor do que o com que chegara, e consideravelmente menos certo da história que contaria quando chegasse à casa. A paz não veio sem custo. Duas das casas aliadas de Dmitri retiraram os seus embaixadores na semana seguinte, indisponíveis para serem vistos a negociar com um rei cuja noiva humana tinha humilhado a sua chegada perante testemunhas. Edric passou 2 semanas a gerir os sussurros de que Halvar tinha deixado a sua esposa lutar uma batalha que deveria ter sido dele, e ouvi mais de uma vez o silêncio particular que segue um rei para uma sala, quando seus próprios guerreiros não têm a certeza de como se sentir sobre o que o viram permitir. Halvar não se desculpou por isso. Ficou em frente da sua própria corte e disse claramente que tinha prometido à sua esposa a sua quietude e que tinha mantido essa promessa com um custo para o seu orgulho maior do que qualquer lâmina lhe teria custado, e que qualquer lobo que pensasse menos dele por isso era bem-vindo para o dizer na cara dela. Nenhum o fez. Halvar encontrou-me depois na biblioteca, onde todas as coisas verdadeiras entre nós tinham acontecido. Ele estava a segurar a mesma caneca de barro rachado de que sempre bebia, em vez das mais finas que a corte tentava dar-lhe. Aquela que eu tinha notado na minha primeira noite e nunca tinha perguntado. Tenho canecas douradas desde que fui coroado, disse ele antes que eu pudesse perguntar. Guardo esta porque era da minha mãe e não finge ser nada mais fino do que o que é. Ele olhou para ela, depois para mim. Eu disse a mim mesmo no dia em que chegaste que tu eras a caneca fina e que eu não tinha o direito de beber dela. Eu estava errado sobre muitas coisas onde tu estás em causa.
Chamaste-me fraca demais para aguentar, disse eu à frente de toda a tua corte. Eu tinha medo de quão forte eras, disse ele, e era mais fácil estar errado sobre ti do que admitir o que me custaria perder-te. Ele pousou a caneca cuidadosamente, da maneira como eu o tinha visto pousar canecas durante todo o outono, sempre que não confiava nas suas próprias mãos. Terminei de ser um covarde sobre isso. O que quer que me permitas ser para ti, tenciono tornar-me publicamente, a qualquer custo que o meu orgulho ainda tenha para pagar. Eu não respondi com palavras. Respondi por não recuar quando ele fechou a distância entre nós. E quando ele finalmente me beijou, cuidadoso, certo, como um homem que tinha passado 3 semanas a não se permitir acreditar que tinha permissão. Algo no meu peito que estava tenso desde a viagem de carroça para cá, simplesmente soltou-se. Eu não teria sabido dizer depois do que se sentiu em qualquer língua que a minha antiga vida me tivesse dado. Só sabia que tinha parado de contar as formas como poderia precisar de me defender naquela sala e comecei a contar em vez disso as formas como não queria sair dela. Ele reclamou-me em frente de toda a corte 3 dias depois. Não uma cerimônia silenciosa enfiada na linguagem do tratado, mas a coroação de uma lua falada em voz alta, as suas mãos firmes no antigo círculo de ferro, enquanto ele o colocava na minha cabeça ele próprio, em frente de todos os nobres que uma vez me tinham chamado as garras frágeis num tratado de paz. O seu lobo não precisou de ser perguntado 2 vezes para se deitar aos meus pés uma segunda vez. A corte desta vez não ficou em silêncio de choque. Ficou em silêncio de algo mais perto de reverência e depois lentamente começou a curvar-se 6 meses depois. Fiquei naquela mesma biblioteca com uma carta da minha mãe numa mão e a caneca remendada de Halvar na outra. A ver o gelo derreter da janela numa sala que já não precisava de uma lareira acesa para apenas um. A carta dizia que as aldeias ribeirinhas tinham plantado a sua primeira colheita completa em uma década sem um único ataque de lobos para quebrar a temporada, e que a minha irmã mais nova queria saber, numa caligrafia cuidadosa e esperançosa, se uma rapariga humana sem talento para a cura ainda seria bem-vinda numa corte de ferro que já não exigia que as suas noivas sangrassem pelo seu lugar nela. Escrevi de volta naquela mesma noite para lhe dizer sim, e para lhe dizer exatamente o que empacotar para o frio. As aldeias fronteiriças tinham grãos novamente, graças a um tratado que finalmente significava o que dizia. Godwin tinha 2 novas aprendizes e queixava-se de ambas constantemente, o que eu aprendera a reconhecer como a sua versão de orgulho. Edric parou de se assustar quando a corte o chamava pelo nome em vez de pelo seu posto, e eu gosto de pensar que tive algo a ver com isso também. E a fortaleza, outrora tão certa do que uma noiva humana podia e não podia suportar, tinha silenciosamente parado de subestimar qualquer um que atravessasse os seus portões sem sangue de lobo nas veias. Peguei na minha própria caneca, uma simples, lascada na borda, que eu escolhera de propósito da prateleira da cozinha, e recusei todas as substituições mais finas desde então. E pensei na rapariga que tinha descido daquela carroça 3 semanas antes de um casamento que não tinha pedido. Certa apenas de que tencionava sobreviver a isso de pé. Ela não fazia ideia naquela primeira manhã fria que acabaria por ensinar a um rei que a coisa mais forte na sua sala nunca precisou da sua permissão para ser forte. Ela só sabia que não cairia para a conveniência de ninguém. Gosto de pensar que ela teria ficado satisfeita em saber como a história acabou. Achas que Dmitri alguma vez acreditou verdadeiramente que eu era tão frágil como ele precisava que eu fosse? Ou alguma parte dele sabia a verdade o tempo todo e apostou mesmo assim? Diz-me a tua teoria nos comentários. E se quiseres ficar neste mundo um pouco mais, comenta ao lobo e eu saberei exatamente o que estás a pedir. Obrigada por ficares nesta comigo. Onde quer que estejas a ouvir esta noite, bem-vindo aos territórios de ferro. Segue para a próxima história deste lado da fronteira. Há mais reis nestas colinas que subestimaram a mulher errada, e eu tenciono contar-te todas as suas histórias.